Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado volume 4. Nós vamos estudar isomeria, tá? A isomeria é a propriedade que alguns compostos vão apresentar de possuir a mesma fórmula molecular, porém as suas fórmulas estruturais serão diferentes. Logo, serão compostos diferentes, tá? Então, para ser isômero, obrigatoriamente deve ter a mesma fórmula molecular. Se não tiver a mesma fórmula molecular, não tem como ser isômero, tá? Nós vamos estudar especificamente agora a isomeria plana, tá? Que é um tipo de isomeria em que a diferença entre eles vai ser possível identificar só de olhar para as fórmulas estruturais planas, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Então aqui, ó, vou começar com o primeiro exemplo para vocês, que é a isomeria de função. Então, se a isomeria é de função, possuem grupos funcionais diferentes, terão a mesma fórmula molecular, porém, os grupos funcionais presentes serão diferentes, tá? Fiz aqui 3 pares para vocês para mostrar essas diferenças. Então, eu tenho aqui, ó, esse primeiro composto, que tem fórmula molecular C3H8O. E o segundo composto, que também tem fórmula molecular C3H8O, que é o pré-requisito para ser, né, o isômero em primeiro lugar, né, ter a mesma fórmula molecular. Ok. O primeiro, a fórmula dele tem um OH ligado à estrutura. Então, aqui a gente tem a função álcool. No segundo, a gente tem um oxigênio no meio da cadeia carbônica, na cadeia carbônica como um heteroátomo. Quando a gente tem isso, a gente tem um éter, tá? Então, aqui, álcool para éter, vocês têm duas funções diferentes, logo o isômero que a gente tem ali é o isômero de função, tá? E aqui a gente vai ter um ácido carboxílico e um éster, ambos de fórmula molecular C3H6O. Então, olha só, aqui é o meu ácido carboxílico, então a minha função é ácido carboxílico. Aqui é C dupla O ligado a um oxigênio que está ligado a um CH3. Aqui eu tenho um éster, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho duas funções diferentes, isômeros de função, tá? E, por fim, eu tenho essas duas estruturas aqui, tá? Então, eu vou ter cetona primeiro e depois eu vou ter um aldeído, que é esse que está aqui, ó. C dupla O com carbono que faz dupla com oxigênio está ligado a hidrogênio, eu tenho um aldeído. C dupla O, o carbono que faz dupla com oxigênio está ligado a outros dois carbonos, então eu tenho cetona e aldeído, tá? Ambos têm fórmula molecular C4H8O, tá? Então, eles têm função diferente, mesma fórmula molecular, logo eles são isômeros de função, ok? E isômeros de cadeia vão possuir cadeias carbônicas diferentes, porém a sua função vai ser a mesma. Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos, ambos são hidrocarbonetos, tá? Os 2 pares aqui são hidrocarbonetos. Então, olha só, eu tenho fórmula molecular C4H10, C3H10, tá? Então, aqui, ó, olha só, eu tenho uma cadeia carbônica principal com 4 carbonos sem ramificação. Nesse daqui, eu tenho a cadeia principal com 3 carbonos com uma ramificação. Então, as cadeias são diferentes. Então, são isômeros de cadeia. Aqui, eu fiz um exemplo que eu tenho um alceno, carbono tem dupla ligação ali, cadeia aberta, e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então, olha só, eles são isômeros de cadeia, porque a cadeia mudou. Aqui eu tinha uma cadeia aberta, aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então, são isômeros de cadeia. E o de posição? Possuem cadeias e funções iguais, porém a localização da insaturação das funções ou das ramificações serão diferentes. Então, a posição da dupla ou tripla ligação vai ser diferente. A posição do OH, do NH2, que são as funções, né, serão diferentes. Ou as ramificações. Então, o CH3 da cadeia pode estar ligado ali de forma diferente. Mostrei para vocês aqui primeiro, eu tenho 2 álcoois, tá vendo? OH e OH. Fórmula molecular C4H10O. Aqui, o oxigênio
da hidroxila, o OH, está ligado a um carbono que a gente chama de carbono 2. 1, 2, carbono 2. Aqui ele está ligado ao primeiro carbono. Então, a posição dele é diferente. Se eu fosse dar nome, esse aqui seria butan 2-ol e aqui butan 1-ol. Então, são isômeros de posição, porque a posição em que a hidroxila está ligada à cadeia carbônica é diferente. E esse segundo exemplo aqui, eu até coloquei o nome para vocês. But2-eno, but1-eno. Esse 2 representa que a dupla está ligada no carbono 2 e esse 1 aqui, que ele está ligado no carbono 1. A posição da dupla mudou, logo eu tenho isômero de posição. Então, a fórmula molecular vocês podem observar que é a mesma, tá? Agora vamos para de compensação e metameria, grupos diferentes ligados ao heteroátomo. Olha só, aqui o heteroátomo está nessa colocação aqui. Ele está ligado a um CH2CH3 e a outro CH2CH3. Aqui, o OH está ligado a um CH3, a um CH2CH2CH3. Então, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo que é diferente do grupo que está ligado nesse daqui, ok? Então, olha só, os grupos que eu estou ligado, aqui o oxigênio está ligado a um CH2 e a um CH3. Aqui ele está ligado a um OCH3. E aqui ele está ligado a um CH2CH3. Aqui ele está ligado a um CH2CH2CH3. Então, olha só, mudou. O oxigênio está para cá. Então, quando é heteroátomo, a gente fala isomeria de compensação ou metameria, tá? Então, nós vamos ter... Agora, eu vou mostrar com o nitrogênio. Olha só, o nitrogênio está aqui, ó. Então, quando eu tiver heteroátomo, vocês vão observar, tá? Que pode ser a isomeria de compensação ali. Aqui o CH3 está ligado a um CH2, de um lado, e do outro lado ele está ligado a um CH2, CH3, tá? Ok. Agora, no de baixo, ele está ligado a grupos diferentes do que ele está em cima. Aqui ele está ligado a um CH2, e a um CH2, Então, aqui a forma com que os grupos estão ligados ao heteroátomo são grupos diferentes. Então, eu tenho metameria ou de compensação. Então, quando falar em compensação, metameria, sempre tem que envolver um heteroátomo, tá? Que é um átomo diferente de carbono dentro da cadeia carbônica. Pode ser nitrogênio, oxigênio, né? Enxofre. Vamos para o último exemplo aqui. A tautomeria, gente, é um exemplo específico de isomeria de função. Por que ele é específico? Porque ocorre na metameria a conversão de um isômero no outro. Tá? Aqui na difunção eles existem separadamente. Aqui o enol, como é um composto menos estável, ele vai se transformar, dependendo da composição dele, né? Ou ele vai se transformar numa acetona ou em um aldeído, tá? Então, quando eu tenho uma tautomeria específica, é enol com cetona ou enol com aldeído. O que acontece aqui? Aqui, essa ligação que está aqui vem para cá e esse hidrogênio vem para cá, que vai formar um enol aqui, tá? Então, quando eu tenho conversão de cetona em enol e enol para cetona, que é o mais comum, porque quem é menos estável aqui é o enol, tá? Então, essa conversão ocorre mais da direita para a esquerda aqui. E também pode ser que se o enol for um enol ligado a um carbono primário, né, ele vai se transformar num aldeído, tá? Então, aqui essa ligação vem para cá, esse hidrogênio vem para cá, formando o enol, né, que é o OH ligado a um carbono que faz dupla ligação. Então, a forma mais estável é o aldeído e a forma menos estável é a do enol, tá? Então, a tautomeria é um tipo particular de isomeria de função, que vai acontecer entre enol se transformando em cetona e enol em aldeído, tá? Qual que vai ser? Depende do tipo do enol. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, aí vai ser conversão em cetona. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, aí vai ser conversão para aldeído, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui.